Não terá literatura nem brasileira nem latino-americana no Literatórios de hoje, e sim literatura forte e italiana. E engana-se quem pensa que estou falando de Helena Ferrante, porque sim, me julguem, ainda não li Ferrante. Podem jorrar aqui nos comentários o quanto eu estou errada de não ter feito isso aqui e elenquem os livros que eu devo ler dessa entidade por ordem de gosto e importância, né, segundo o vosso julgamento. Na verdade, o livro escolhido é um livro da editora nova, de uma editora um pouco mais nova, que é a Todavia. Tenho acompanhado o trabalho deles e gostado demais. Eu dei uma pausinha nas minhas leituras costumeiras para saborear esse livro Laços do Domenico Starnone. A surpresa foi incrível. Muitas vezes a gente compra um livro pela capa, pela textura. Eu já sei da história dessa editora, é muito bacana, vale a pena ver os títulos que eles estão editando. Tem o livro Acre, que é incrível, que vai entrar aqui no Literatórios em determinado momento. Além do Acre, agora eles lançaram algo sobre o Ricardo Pilha, bem consistente, que era necessário. E aí me apareceu essa capa muito bonita, um livro curtinho. Eu falei, vamos ler e vamos ver o que acontece. E tudo que ele tem de curto, ele tem de dilacerante. Um autor premiado, inédito no Brasil. Então vamos ao livro Laços. Uma típica família de Nápoles, composta por 4 integrantes. Mãe, pai e filhos. Década de 70. Até aí, tudo bem, tudo normal. A Wanda é uma dona de casa bastante dedicada, cria seus filhos pequenos, que têm uma diferença de idade de 4, 5 anos, muito bem. É casada com o Aldo, que é escritor, mas de repente o casamento tem uma quebra porque o Aldo se envolve com uma outra mulher que vive em Roma. Nesse momento, o marido tem 34 anos, ele se apaixona pela Lídia, que é uma mulher de 19 anos, é uma moça de 19 anos, muito independente, que dá muita voz à sua época e cria um certo contraponto ao que é a Wanda e passa a dividir o seu tempo entre Roma e Nápoles. O livro é narrado em vozes diferentes. A gente inicia com o ponto de vista da Wanda desse abandono e as cartas que ela envia para o marido durante a sua ausência. Numa segunda parte, a gente tem a velhice deles e uma viagem que eles vão fazer para o litoral durante o verão. No terceiro livro, num terceiro momento, a gente tem a parte dos filhos, a voz dos filhos já adultos contando a história. Cada uma delas é contada de um prisma. Cada uma delas o leitor se identifica de certa forma. É muito interessante ver um autor masculino, né, ver um homem falando sobre a visão de uma mulher abandonada durante algum tempo, sem mexer em clichês, falando da sua força e ao mesmo tempo falando do desespero de uma mulher que não foi preparada para cuidar dos seus filhos, de repente vendo a sua vida ruindo com o sumiço do marido. E ao mesmo tempo os conflitos deste homem, depois de um tempo entre a família que foi deixada e um grande amor e aquele espírito dos personagens do Philip Roth de viver grandes paixões. Um livro intenso e com acontecimentos intrincados, acontece grande caos na vida desse antigo casal, né, desse casal de idosos já durante as férias, e a gente vai descobrir grandes segredos dessa família. Vale cada página é para ser sorvida e entender muito bem. Um autor que domina diálogos lindamente, que faz isso com uma maestria. A gente vai conhecendo o Aldo, a Wanda, o Sandro e a Ana. Se joguem nesses personagens, conheçam essas personalidades, que poderia ser a minha, a tua família, a família de qualquer um de nós, porque todas as famílias guardam seus segredos. Mas a forma como eles são ditos aqui e o prisma que cada personagem coloca é diferente do lugar comum que nos habituamos. Grande livro, Laços. Sinopse em 3 palavras é: mulher, paternidade e voltas. Boa leitura, até o próximo Literatórios. Tchau, tchau.
Esperei que fizessem perguntas, para saber, por exemplo, o que deveriam fazer para seguir meus passos quando crescessem, mas Sandro não disse nada. E Ana me perguntou, apontando o irmão: é verdade que você o ensinou a amarrar os sapatos? Fiquei embaraçado. Eu tinha ensinado Sandro a amarrar os sapatos? Não lembrava. E naquele ponto, sem razão imediata, não me surpreendi mais por serem estranhos. O sentido de estranheza estava implícito na nossa relação de origem. Enquanto tinha vivido com eles, fui pai displicente, que para reconhecê-los não sentia necessidade de conhecê-los. Agora, que para causar boa impressão eu queria absorver tudo deles, os observava com uma atenção excessiva, como se fossem estranhos de fato, devorando detalhes com ânsia de saber deles em poucos minutos. Respondi mentindo. Sim, acho que sim, ensinei tantas coisas a Sandro, talvez até amarrar sapatos. E Sandro murmurou: ninguém amarra os sapatos como eu. Enquanto Ana me disse: ele amarra de um modo ridículo, não acredito que você também faça assim. Fiz força para sorrir, assumi a expressão mais bondosa de que era capaz. Tinha certeza de que amarrava os sapatos como qualquer um. A anomalia, apontada pelos meus filhos com tonalidades diversas, deve ter sido adquirida por Sandro na infância, quem sabe por quais caminhos. Ana me olhou direto nos olhos. Disse: mostre como você faz. E me dei conta de que ela também, embora zombasse do irmão, estava buscando com aquela história dos laços a prova de que não era um senhor qualquer, a quem era preciso atribuir o papel de pai, mas algo mais. Desamarrei um sapato e depois tornei a amarrar. Os olhos de Sandro começaram a rir de satisfação. É verdade, só vocês dois amarram os sapatos assim, quero aprender também. Passamos o resto do tempo amarrando e desamarrando os laços, e os de Sandro, até que Ana, ajoelhada diante de nós, aprendeu direitinho a amarrá-los à nossa maneira. De vez em quando dizia: mas é ridículo amarrar os cadarços assim. No final, Sandro me perguntou: quando você me ensinou isso? Decidi ser honesto. Não acho que lhe ensinei. Você deve ter aprendido sozinho, me olhando, e a partir daquele momento me senti mais culpado do que nunca.